Piscianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. E vamos juntos para a sua leitura coletiva, mês de janeiro de 2026. Vamos abrindo com o tarô e vamos saber qual mensagem o tarô traz para vocês no dia de hoje. Vamos lá, tarô, qual mensagem para os piscianos no dia de hoje? Qual mensagem? Peixes. Oito de espadas, peixes, um medo, um aprisionamento mental. Esse mês ele pode, sim, tomar conta das suas ações, tomar a frente das suas decisões. O oito de espadas é onde você, alguma questão ativa esse gatilho mental, alguém fica preso dentro de ideias que, na realidade, ela não tem tanto fundamento ou não tem tanta força, mas que na mente de alguém sim pode ter essa força toda, tá? E podemos também falar de situações onde acabam deixando a mente de peixes limitada, tá? Não conseguindo enxergar uma saída, não conseguindo perceber que tem todos os caminhos possíveis para uma realização, para uma conquista, para uma resolução, mas, enfim, existe ou existirá uma limitação. Agora vamos entender o que esse oito de espadas traz para vocês, peixes. Príncipe de ouros, sete de espadas e o seis de copas. Vamos lá. No culto, rei de paus, a necessidade de controlar, peixes. É como se esse mês vocês estivessem com alguma necessidade de controle, mas ela está oculta. E por não conseguir ter esse controle, por não conseguir ter esse posicionamento, ou não ter a força de ação, é que se mantém essa energia, né, de esse aprisionamento. Então, um pouco de atenção esse mês, peixes, porque vocês podem estar se sabotando ou sabotando alguma situação. Seis de copas, né, querida, muito querida por vocês. Então, tem alguém aqui parando. Príncipe de ouros é aquela ação onde alguém começa a caminhar, mas aqui existe uma prisão, existe alguém se sabotando. Alguém regride do 8, vai para o 7 de espadas. E essa questão, o avanço ele é impedido por mentiras, por alguma mentira, por alguma autossabotagem, ou a sabotagem de alguém, ou pela mente de alguém está vendo questões onde não existe, por exemplo, tá? Então aqui é o mês que ele vai exigir um pouco de vocês, esse trabalho em copas, seis de copas, então trabalhar um pouco mais as suas emoções, né? Espadas aqui, ou seja, o seu mental, ele não está tão favorável, não está te favorecendo tanto esse mês. Então, o que isso significa? Excessos de pensamentos, refletir demais sobre uma situação que você talvez, não sei, aqui é uma coisa que te prende, tá? É uma questão aqui que provavelmente sempre sabota alguém. Alguém pensa e não chega a resposta nenhuma, porque provavelmente está muito projetado em ações de um passado. Então são condutas passadas, uma crença passada, um comportamento passado, a imagem que era lá no passado. Isso já foi, né? Por que eu tô dizendo isso? O seis de copas tá aqui, é uma carta que fala do passado, né? Então, alguém ainda olhando para isso, alguém ainda pensando dessa forma, alguém ainda querendo dessa forma, que seja assim, mas a vida, ela tá exigindo esse príncipe de ouros, né? Essa ação, esse movimento. Pessoal, tô tentando ajeitar aqui, tá? Está exigindo de vocês essa certa ação, mas a mente, ela não está tão colaborativa esse mês. Então, príncipe de ouros, caminhe, né? Se você estava em algum movimento que estava dando certo, continue, ok? Mas não com os mesmos, tá vendo que esse príncipe de ouros, ele se defende, mas ele está se defendendo do quê? Do que está aqui, de uma sabotagem, de uma mentira. Provavelmente alguém pode ter medo aqui de traições, de ser traído, de ser enganado, por isso a necessidade de controlar algo que talvez não tenha tanto controle assim. Olha cá. Olha aqui, rei de paus, a carta da força e o carro, né? Então, o convite é a liberação dessa força.
não é mais segurar, alguém quer reter, né? E a carta do carro, ela fala do avanço. Então, alguém quer avançar segurando o controle, tendo controle sobre algo, tem que ser assim, vai ser assado, e as coisas não são assim, né? Peixes. Então, se vê aqui pela energia, tem questões que nós conseguimos administrar e outras nem tanto. Então, aqui vocês nesse mês não estão conseguindo administrar o seu corpo mental, tá? Porque tem questões do passado que ainda se manifestam como gatilhos e impedem o seu avanço. E um avanço aqui muito bom, porque é o príncipe de ouros, então é onde alguém realmente tem interesse em avançar com mais maturidade, com mais segurança, com mais confiabilidade, né? E despertando essa confiabilidade também, tá? Então, só um pouco, assim, de atenção nesse quesito, certo? Porque isso tá limitando as ações, tá? Aquilo que precisa e pode sim ser materializado, pode ser sim dado andamento, tá bom? Certo? Então tenham paciência com o seu processo e tudo certo. Vamos lá, peixes, prosseguindo com baralho cigano, o que vem para os piscianos, mês de janeiro. Com aquela carta do Rei de Paus, a força e o carro, o aconselhamento para você, peixes, que está nessa situação que foi manifestado aqui com 8 de espadas, ok, é hora de colocar ação, né? Então a força nesse contexto mais virtuoso, ele vem falando sobre sim, coloque ação, esteja sim sobre o controle, mas das suas próprias ações, no quesito de manifeste sabedoria, seja sábio nas suas ações, ok? Aí sim as coisas começam a avançar, é onde você retoma a sua autonomia, pois quando alguém começa a avançar com medo, com traumas de um passado, enfim, se auto-sabotando ou sabotando uma situação, as questões só tendem a ficar mais aprisionadas e cada vez mais dentro de um amaranhado que é difícil depois se desfazer, tá? Vamos lá, baralho cigano, que vem para os piscianos. A lua. Peixes, vocês realmente muito fechados esse mês, mas isso, depois do dia 8, vocês podem mudar essa perspectiva, porque é como se vocês tivessem virado o mês, então viraram o ano dentro dessa perspectiva da lua, sem saber o que vai acontecer. É o 8 de espadas, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que vai dar, o que vai acontecer, meio que perdidos, né? Essa lua parece que ecoa sobre vocês, parece que tem uma coisa de refletir. A lua, ela fala sobre a família, ela fala sobre o passado, sobre muitos sentimentos, sobre muito o que está oculto aqui, né? O caixão, a lua, muita profundidade, Câncer e Escorpião juntos. É uma mistura bombástica, né? Porque é uma energia muito profunda, é um emocional muito profundo. Então, assim, posso dizer que para vocês, peixes, para quem se conecta a esse ponto da leitura, é um trabalho muito profundo, tá? Que vocês podem vir a desenvolver. Posso até dizer que alguém está carregando ou algum padrão de vida passada, assim, para quem acredita, ou questões muito enraizadas familiares, tá? São questões que, assim, totalmente obsoletas, totalmente sem sentido. Imagine uma pessoa lá de 1840 vivendo agora, não dá, tá? É sobre isso, sobre esses contextos que não cabem na realidade. Então tem alguém que possa ter uma alma muito profunda, mas a realidade, ela exige outros movimentos, então não cabe, né? Não tem como você andar com um carro, né? Seu carro aqui de 1930
Agora é difícil, né? Você circular com esse carro e, entendeu? Não funciona, não é funcional, tá? Tem alguma conduta aqui em peixes que não está sendo funcional. E não entendam isso como, ai meu Deus, que pessimismo. Aí é da consciência de cada um, é 8 de espadas com 7 espadas, a dificuldade de aceitação das questões para que hajam, né, um avanço, certo? Aqui tá dizendo que a partir do dia 8 vocês podem transformar toda essa carga, todo esse sentimento, todo esse excesso de águas, mas são águas paradas, águas retidas, né? Gatilhos internos, situações mal digeridas, situações que não foram bem trabalhadas, quando deveriam ser olhadas, quando deveriam ser comunicadas, entende? Quando deveria haver a troca, quando deveria ter a finalização, não aconteceu, sabe lá por qual razão. E agora vocês podem transformar. O caixão é a transformação de estado, um estado aqui que é muito obsoleto, um estado oculto, um estado profundo, um estado onde alguém se sente perdido, para um estado a carta, que é a manifestação. Então, acesso ao conhecimento, ao acesso à comunicação, à expressão, entende? Então, sai muito do padrão mental, no caso emocional, muito da imaginação, alguém que vive muito no imaginário, né? Poxa, poderia ser assim, né? Ou aquela pessoa que idealiza muito as situações, né? Idealiza muito as pessoas, idealiza muito os cenários, programa demais e nada acontece. Então, existe aqui uma transformação, aqui sim, positivo. Até o final do mês, provavelmente, vocês conseguem um avanço considerável nesse aspecto aqui, tá? Estava a carta aqui do jardim, então provavelmente haverá uma expressão. Então você sai só do seu mundinho ou de alguma questão e você consegue, sabe, abrir a porta de casa, sair, fazer, mais ou menos isso, tem a expressão, consegue dar continuidade. É aquela coisa, alguém dentro de um quarto escuro consegue acender o abajur, consegue abrir a porta do quarto, consegue ir para o corredor, consegue ir para a sala, consegue abrir a porta da casa de saída, consegue abrir a porta da garagem, consegue ir para a rua. É isso aqui. Consegue isso aqui falando, evidentemente, tô simbolicamente, né, falando aqui para você, mas pode ser uma expressão de algo, vai saindo camadas, sabe, vai superando camadas. Peixes. Peixes estarão reestruturando alguma questão que você considera como algo muito estável, tá? Haverá mudanças. Aqui, para alguns de vocês, pode haver algum tipo... Aqui não é uma viagem, não, tá? Pode haver algum sonho de viagem, mas não. Eu não vejo isso acontecendo. Me parece que com essa árvore peixes, você conseguiu ou conseguirá de uma forma muito estável, muito segura, muito... Tá me faltando adjetivos, mas você consegue aqui realmente concretizar. Sabe quando chega no ápice de uma coisa? Olha, consegui, deu certo, isso aqui, tá tudo ok, agora eu preciso do navio partir. É isso aqui. Então, dentro de uma... Você tinha uma função dentro de um local aqui, tá? Local porque a árvore é o trabalho ou a sua família. Então, você tinha alguma função dentro desse local. Agora, poxa, concluí com maestria, tá legal, tá organizado, agora eu preciso partir o navio. Agora eu preciso promover mudanças. Agora me sinto seguro para promover essas mudanças também, tá, peixes? Mês de janeiro,
você se sentindo muito preparado, muito seguro. Outros irão deixar alguma questão estável, tá? Na vida. Provavelmente pode querer se aventurar, não sei no que aqui, tá? Mas vocês podem querer deixar algo seguro para querer se aventurar. Ou viver uma aventura nesse mês, enfim. De repente, aventura para alguém é, sei lá, qualquer coisa, pessoal. Vocês vão firmar um belíssimo de um contrato, alguém pode assumir um relacionamento de fato. Aqui existe a possibilidade, não só a possibilidade, aqui realmente vocês podem retomar uma linha de estudo também, tá? Que tem a ver com o seu trabalho ou uma nova dinâmica de trabalho que vocês querem e irão manifestar. Seja como for, aqui está extremamente positivo e confirma, tá? Vai dar certo? Vai. Vai ser bom? Vai. Sei lá, tá? Tá bem positivo. Pode ser que alguns de vocês realizem algum tipo de exame físico, tá? Nesse mês, tá ok, tá tudo certo. Se for necessário algum tipo de atividade extra, algum tipo de exame extra, ok, vá, faça, porque tem caminhos de cura, tem caminhos para você se estabilizar. Aqui ainda é favorável para retornos, tá? Quem deseja retornar com algo favorável. Após um período de afastamento, vocês retomam alguma conduta espiritual, tá? Então, pode ir frequentando algum templo. Porém, esse retorno, ele fala que você também pode, aqui de alguma forma, observar algumas questões que não estão tão favoráveis. Então, vocês podem observar alguns conflitos ou até mesmo ter algum tipo de conflito dentro desse local, tá? Por quê? Isso aqui é para pessoas que têm algum tipo de problema interno, tá? Não está conseguindo resolver, não está conseguindo manifestar, e quando de repente está no local que por alguma razão, é evidente, não é uma casa espiritual, ela vai abrir algum ponto aí em você, né? Ela abre algum canal, então isso vem para fora, tá? E pode gerar algum tipo de atrito, então só um pouco de atenção. O atrito não necessariamente ele é um bate-boca, uma briga, ele pode ser, mas pode ter alguma divergência na opinião, né? De caso você ter uma troca, ou você se conecta ali com uma pessoa dentro daquele local de espiritual, né? Um trabalhador espiritual ali que de repente, sabe, a coisa não flui, o santo não bate, né? E você tem que estar ali por alguma razão, né? Enfim, né? Esse tipo de situação aqui. Ou até mesmo, né, você vai até um local e você não tá muito bem alinhado. Então, você se depara com uma pessoa que tá mais desalinhada ainda. Então, a coisa sai de lá com uma informação errada. Entende? Aí é esse tipo de coisa aqui. Seu mentor está te direcionando a agir, peixes, homens, aqui eu falo com homens, tá? Seu mentor está direcionando a você tomar decisões esse mês de janeiro. Decisões conscientes, decisões pacíficas, decisões equilibradas, decisões que trazem, que são partindo de uma maturidade, então agir com maturidade, certo? Mais uma vez, agir com maturidade não é aquela questão obsoleta, uma mentalidade lá, né, de uma pessoa de 200 anos. Não é isso, tá? É uma decisão, tá? Está sendo guiado a tomar uma decisão e a se posicionar, tá?
Você receberá alguma oferta, seja lá qual for essa oferta, Peixes, e essa oferta, ela traz para você um ânimo de ação, um movimento, ela faz com que você vá em busca de resoluções, de fechamentos, de conclusões, de auxílio, de prestação de auxílio, tá? Para alguns pode ser que também essa questão chegue, faça você buscar ajuda para outros de vocês, mas são questões que são resolutivas, então algo chega para você que faça, poxa, sabe aquele vai, pedala para andar? É isso aqui. Vamos lá, peixes. Peixes, existe uma situação aqui muito curiosa, né? Pode ser você, pode ser alguém. Existe alguém muito curioso, existe um afastamento que vai acontecer e isso gera e desperta curiosidade sobre alguma situação que se fecha, tá? E aqui é como se para acessar essa estrutura ou esse alguém, caso seja alguém, se faz necessário se reinventar, né? Então, imagine a raposa chegando com lírios, né? Chegando com flores. Então, alguém precisa se reinventar para acessar alguma estrutura, tá? Acessar uma pessoa, acessar algo que se fecha. E esse fechamento, ele desperta curiosidade em alguém, tá? Porque aqui, né, é como se espera uma ação, um certo rompante, né? Quem que tá aqui? O caixão. É alguma situação que te pega, digamos, você não espera muito isso. Talvez aqui eu esteja lidando com piscianos que estejam acostumados com outro tipo de postura. E aqui os lírios fala de uma pacificação, os lírios fala de uma harmonia, de um equilíbrio, fala sim sobre a maturidade. Então, alguém não está acostumado com isso. E isso gera curiosidade. Tá? Coração. Aqui alguém declara sentimentos, mas são sentimentos... vamos lá, deixa eu falar besteira aqui, eu não posso. Aqui alguém declara sentimentos obscenos, vamos colocar assim, tá? Palavras obscenas nesse sentido. Alguém declara desejos, olha aqui a carta do urso. Então, alguém declara sentimentos intensos, tá? Desejos intensos. Enfim. Jardim, urso, a âncora. Peixes, vocês passarão por um livramento no que tange um local público ou alguma reunião, tá? Aqui é passível de algum tipo de agressividade. Ou alguém está estressado, você ou um outro alguém, não sei. Alguém passa por um livramento. Então, isso aqui, sabe aquela coisa? Coloca panos quentes, abafa o caso. É isso aqui, tá? Não dá continuidade. Depende de uma reunião que você tenha, ou um evento que você possa estar. Cuidado com isso, tá? Aqui pode falar de ciúmes também. Alguém com ciúmes. Ciúmes porque a cegonha pode ser o parceiro, a parceira aí de vocês. É belo, né? Chama atenção. Uma pessoa livre. E isso desperta um certo incômodo. Alguma questão que envolve a cigana, envolve uma mulher, mas que hoje está confuso, vai ter uma clareza
e uma resolução sobre isso, tá? Sobre esse tema. Esse tema deve ser lidado com a maior gentileza possível, porque a energia feminina está na mesa. Então, a energia do acolhimento, da empatia, da sensibilidade se faz presente. Piscianos estarão muito conectados a alguma energia espiritual feminina, tá? Ouça esses aconselhamentos, porque esse aconselhamento ele traz em você, ou vai te gerar, ou vai te acolher, né? Como se essa energia feminina te acolhe de alguma forma, certo? E aqui falamos também de muita comunicação com mulheres, tá? Esse mês de janeiro. Vamos lá. Aqui o mês de janeiro vai exigir de você, ó, agilidade, ou movimentar, ok? Porque alguém pode estar levando as coisas aqui na base da criança, então assim, ou muito na brincadeira, tá? E aqui a vida vai exigir um pouco de seriedade de vocês esse mês, tá bom? Então aquela coisa assim, ou cresce ou desaparece. É mais ou menos isso daqui que tá acontecendo, tá? Dentro de algum cenário que você possa estar vivenciando, tá bom? Vamos lá. Interessante, aqui eu gostei, tá? Vamos lá. Questões que te corroem, tá? Já há um certo tempo, ou por uma certa dificuldade de lidar. São coisas pequeninas, mas que elas consomem, elas têm o poder, sabe, de tirar a paz, de tirar do eixo, de tirar o equilíbrio de vocês, mas que elas sempre estão ali, tá? Isso também pode falar sobre ações suas ou de alguém. Essa situação, ela começa a ser cortada, tá bom? Então, depende, é peixes que faz isso. Alguém se movimenta aqui ou se afasta para cortar e colocar limites nessa situação. Ah, não, por acaso, caso seja você, peixes, você vivenciando, não seja você fazendo essas ações, aqui você pode realmente se afastar dessas situações, tá? Colocando limites, indo aos poucos, cortando esse tipo de situação. Ainda podem ter algumas dificuldades? Sim, tá bom? Porque aqui, como olha, precisa resolver, tá? Então, para quem aqui só toma, por exemplo, o movimento de se afastar, não resolve. Ah, não, vou se afastar, resolve, passa um pano ali. Não. Aqui, logo ali, a coisa aí não tão muito longe, a questão retorna com o mesmo movimento. Então, me afastei da pessoa. Não, encontra outra pessoa e que acontece a mesma coisa, tá? Seja na casa, na rua, no trabalho, onde for, a questão ela retorna. É o que está sendo dito aqui, fecha com os trevos, tá? Então, ainda certas dificuldades de resolver questões, mas já saindo ou fechando o mês, saindo daquela energia, né? Como se alguém estivesse saindo do porão emocional. Então, o que seria isso? É aquele porão onde você guarda tudo, né? Todas as questões emocionais que, poxa, precisam ser descartadas, poxa, isso dá para reutilizar, né? Então, você consegue esse mês fazer essa faxina emocional e realmente ficar com aquilo que é essencial para o seu crescimento, para o seu avanço. Que aí sim, Rei de Paus, a força e o arcano do carro, que é o avanço, tá? A conquista, o mérito, certo? Mensagem final para peixes. Invista. Invista em você e no que acredita, pois quando dedicamos tempo e energia em nossos sonhos e convicções, estamos plantando as sementes para um futuro mais próspero e gratificante. Cultive a confiança em suas habilidades e no seu potencial e verá que cada passo dado em direção aos seus objetivos será recompensado. Lembre-se de que o investimento em si mesmo é a chave para alcançar a realização e a felicidade plena. Permita-se brilhar e florescer, pois você merece todo o sucesso que a vida tem a oferecer. É a chave, né? Invista. Certo? Piscianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel faça luz, vitória em seus caminhos, sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.